E aí pessoal, tudo bem? Pronto para mais uma aula? Eu sou o professor Rafael Varial e hoje o assunto vai ser então sobre o sistema linfático. Preparados? Vamos lá então dar início a mais essa aula. Acompanhem aqui comigo então os slides, ok? Vamos lá. Bom, já na introdução diz que o sistema linfático ele é um sistema vascular, ou seja, o que isso significa? Que o sistema linfático ele é formado por vasos, né? Assim como o nosso sistema circulatório, o sistema linfático também é formado por vasos, só que nesse caso são chamados vasos linfáticos. E ao contrário do circulatório, obviamente não é sangue que circula dentro desse sistema. Tá? Então, o sistema linfático, além dele ser um sistema vascular, ele está relacionado ao sistema venoso, ele está conectado ao sistema venoso. Já, mais para frente um pouquinho, vou mostrar para vocês onde que ocorre essa conexão. Bom, ele é importante porque ele faz um retorno de substâncias através de um líquido que se encontra em um local específico que é o espaço intersticial ou interstício. A importância do sistema linfático, né, para a nossa saúde, para o nosso organismo, é que ele faz a recuperação de alguns elementos, ele retira desses espaços chamados de espaços intersticiais ou interstício, que nada mais é do que o espaço entre os tecidos, entre as células, ele faz a remoção desse líquido e faz esse líquido, junto com todos os seus ingredientes, digamos assim, retornar para a corrente sanguínea, através da conexão que há entre o sistema linfático e o sistema venoso. Tá legal? Então é isso. O sistema linfático é um sistema vascular formado por vasos e ele tem essa importância de retorno do líquido intersticial. Não estou falando ainda o nome desse líquido, né? Deixa mais um pouquinho para frente, já vocês vão conhecer mais detalhes sobre esse sistema. Aqui então. Bom, como é que funciona então a mecânica dessa circulação, né? Como que esse líquido sai desse lugar chamado de interstício, entra nos vasos linfáticos, no sistema linfático e depois passa para o sistema venoso. Tá? Lembrando, a conexão entre o sistema linfático e a nossa corrente sanguínea, ela acontece através das nossas veias. Tá? E é claro que posteriormente, né, há uma conexão entre o sistema arterial também, porque todos estão interligados. Mas como é a mecânica dessa circulação? O que eu quero dizer aqui com mecânica da circulação? É como que esse líquido trafega no nosso corpo, como que ele viaja pelo nosso corpo. Bom, primeiro ponto, ele sai dos espaços intersticiais, ou seja, do interstício, ele penetra nos capilares linfáticos, tá aqui ó, interstício, depois penetra nos capilares linfáticos, que são e precisam ser permeáveis, né? Senão não haveria essa passagem. Então os capilares linfáticos, assim como também os capilares sanguíneos, são permeáveis. Isso significa que permitem a passagem desse líquido. Depois, os capilares linfáticos, quando ficam maiores, dão origem aos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão dar origem depois aos ductos linfáticos. Tá? A quantidade maior desse sistema é de vasos linfáticos. Os ductos, que são os maiores, são apenas dois. Tá? O ducto torácico e o linfático direito. Mas os vasos são muitos, e os capilares também. Eles estão espalhados por todo o nosso corpo. Tá? Assim como as nossas veias, esses vasos do sistema linfático também estão espalhados por todo o nosso corpo. Então, a sequência é essa aqui, ó. Do interstício segue para os capilares, dos capilares para os vasos linfáticos, dos vasos linfáticos seguem para os ductos linfáticos, aí como eu falei, são dois, e aí ocorre a conexão entre o sistema linfático e o sistema venoso. Está aqui, ó, a parte final. Aí esse líquido então chega até as nossas veias, tá? Mais para frente um pouquinho eu vou falar sobre a conexão, onde ocorre essa conexão. É no mesmo lugar dos dois lados do nosso corpo, lado direito e lado esquerdo. Tá legal? Então a mecânica da circulação é essa. Esse é o caminho que esse líquido percorre dentro dos vasos, dentro do sistema linfático. Essa é a sequência que está aqui. Tranquilo? Bom, aqui tem uma imagem, né, um esquema, né, uma gravura que demonstra o que está acontecendo. Aqui, né,
Vermelho e azul, vocês devem lembrar, é o nosso sistema circulatório, a parte azul, gás carbônico, parte vermelha, oxigênio, ele está sendo ilustrado a circulação sanguínea, né? E aqui em amarelo está demonstrando o sistema linfático, a circulação linfática, né? Aqui, ó, capilares linfáticos, vasos linfáticos, existem pequenas estruturas ao longo dos vasos linfáticos, que já eu vou falar para vocês o que é, são essas bolinhas aqui. E aí a conexão que ocorre aqui, ó, tá vendo? O sistema linfático está conectado ao sistema venoso, tá? Então aqui está ilustrando, esse esquema está ilustrando então a conexão que existe entre o sistema linfático e o sistema venoso, tá legal? Próximo, vamos lá. Essa outra imagem é para demonstrar a quantidade, né, a presença dos vasos linfáticos no nosso corpo. Olha quantos são. Então, todos esses vasinhos aqui representados nessa cor esverdeada são vasos linfáticos. E ali no centro, aqui em cima, em azul, são veias, tá? Então, ali, ó, espalhados pelo corpo todo, assim como as nossas veias também estão os vasos linfáticos, tá? Eles percorrem toda a extensão do nosso corpo e dentro deles circula esse líquido que já vou falar. Um modelo masculino e agora um modelo feminino, demonstrando a mesma coisa, tá legal? A extensão toda aí dos vasos, dos capilares linfáticos espalhados pelo nosso corpo. Bom, tá aí. O líquido que circula nesses vasos é chamado assim, linfa. Por isso o sistema se chama sistema linfático, né? É de acordo com o nome do líquido que circula dentro dele, que é a linfa. De onde vem essa palavra? Do latim. E ela significa água nascente, água pura. Por que isso? Por que esse líquido foi denominado dessa forma? Porque ele é realmente um líquido transparente. Na maior parte do nosso corpo ele é transparente. Então lá os primeiros anatomistas que descobriram essa circulação, né, desse líquido, eles chamaram ela de linfa, uma palavra que vem do latim e é super pertinente para denominar, né, para representar esse líquido, já que ele é realmente transparente na maior parte do nosso corpo. Então, linfa significa água pura, água nascente, tá? Ali, ó, os primeiros anatomistas, né, o Hipócrates, né, que é um personagem super importante na história da medicina, ele chegou a chamar a linfa de sangue branco, né? Porque realmente a dinâmica, a mecânica da circulação linfática, ela se assemelha muito com a circulação sanguínea. Então, ele chamou a linfa de sangue branco, tá? Para demonstrar aí a semelhança que existe entre esses dois sistemas. E de onde vem então a linfa? Já tinha falado, interstício, que é o espaço entre os tecidos, né? Também chamado de espaço intersticial. É uma palavrinha difícil de ser pronunciada porque tem RS, né? Então é interstício, tá? Um pouquinho complicado de pronunciar essa palavra, mas é isso, tá? O interstício é difícil de ser pronunciado, mas é fácil de ser entendido. É o espaço que existe entre células, entre tecidos, e é onde acaba se acumulando esse líquido chamado de linfa. Bom? Vamos para o próximo. Bom, do que é composta essa linfa? Esse líquido é formado por quê? Está aqui, ó, composição. A linfa é muito semelhante ao plasma. O plasma, lembram? O plasma ele é composto basicamente de água, 95 a 96% do plasma é água. Então a linfa também tem essa composição, né? Basicamente água, porém tem uma quantidade menor de proteínas do que o plasma. Comparado ao plasma, né? A linfa tem menos proteínas. Porém, a linfa tem uma grande concentração de glóbulos brancos, aquelas células de defesa, que no sangue são chamados de leucócitos e que no sistema linfático são chamados de linfócitos. Está aqui, ó. Linfócitos, então, são os glóbulos brancos presentes no sistema linfático, presentes na linfa. O que mais? Então, ó, ela é, como eu já tinha dito, né, um líquido claro na maior parte do nosso corpo, porém, a linfa encontrada lá próxima do intestino delgado, ela é mais escura, mais leitosa. E isso acontece pela grande concentração de gordura, de lipídios nessa região. O nosso sistema digestório, através do intestino delgado, é o grande responsável pela absorção de gordura, de lipídios. E a linfa, né,
presente lá nas proximidades do intestino delgado, ela recebe também essa gordura, por isso que dá uma alteraçãozinha na cor. Ela fica mais leitosa, mais escura, pela presença de lipídios. Tá legal? Tem aqui uma imagem, gente. Olha, dá uma olhada para vocês analisarem aí, então, essa imagem. Aqui é o intestino delgado, a presença, né, dos diversos vasos linfáticos conectados ao intestino delgado. Essas bolinhas aqui que ficam no trajeto dos vasos linfáticos, já eu falo o que são, mas isso aí é para demonstrar, então, essa imagem demonstra a presença dos vasos linfáticos lá no intestino delgado, tá? Olhem essa imagem aí e uma outra aqui também, ó, que mostra no intestino grosso. Olha só a quantidade, então, de vasos linfáticos que ocorrem aí também no intestino grosso. Mesma coisa, intestino grosso, repleto, então, também de vasos linfáticos, tá? Bom, o que compõe esse sistema, ou componentes do sistema? O sistema linfático, então, ele é formado por capilares linfáticos, que dão origem aos vasos linfáticos, que dão origem aos ductos linfáticos. Essa sequência aqui. No trajeto dos vasos linfáticos, aquelas bolinhas que vocês viram nas imagens são chamados de linfonodos, ok? Linfonodos, já eu falo qual é a função deles. E ainda há órgãos linfóides, ou seja, órgãos com tecido linfóide, né? E aí vocês vão ver também quais são esses órgãos, mais para frente um pouco, tá? Então esses são componentes do sistema. O que formam o sistema linfático são esses 5 componentes. Bom, vamos analisar agora um a um, né? Os capilares linfáticos, como eu disse, né? São os menores vasos desse sistema. A palavra capilar vem de cabelo, por isso então são vasos tão finos quanto um fio de cabelo, e eles são formados basicamente por células epiteliais. Os vasos linfáticos, assim como veias e artérias, têm outras camadas, mas o capilar, por ser tão fininho, ele possui apenas essa porção de tecido, né, de células epiteliais. As células, né, que compõem esse pequeno vaso, elas são superpostas, elas são colocadas assim, ó, uma em cima da outra, tá? Assim, arranjadas como se fossem escamas num peixe, né, colocadas assim, uma em cima da outra. E isso forma uma espécie de passagem, né, e acaba funcionando como uma espécie de válvula. Tá? O fato dessas células serem assim superpostas, colocadas, arranjadas uma em cima da outra, como se fossem escamas, faz com que haja um espacinho para a linfa entrar. Só que elas funcionam como válvulas por causa da posição delas. A linfa consegue entrar, mas não consegue sair, não consegue voltar. Por isso que elas acabam funcionando como pequenas válvulas, tá? Então é dessa forma que os vasos, ou melhor, os capilares linfáticos se tornam permeáveis por causa dessa configuração, por causa desse arranjo de células epiteliais presentes nos capilares linfáticos. A posição deles é que determina essa permeabilidade, tá legal? Então, por isso, ó, os capilares são permeáveis. Tem uma imagem aqui para mostrar isso. Olha que interessante. Aqui, ó, são as células epiteliais arranjadas de uma forma que fica um espaço entre uma e outra. E é justamente nesse espaço que a linfa passa. A linfa se aproveita, então, desses pequenos espaços para poder entrar. Então, ó, elas estão adentrando os capilares linfáticos através desses pequenos espaços existentes entre uma célula e outra. Dá para fazer uma analogia bem legal com escamas, né? Parecem escamas, tá? Colocadas uma em cima da outra. E aí a linfa consegue entrar, tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso aqui, ó, que está aparecendo, ó, aberto e fechado, que são pequenas válvulas que existem no interior dos vasos linfáticos, tá? Elas também funcionam para ajudar o fluxo da linfa, assim como aquelas válvulas existentes nas veias, né? Ajudam então o sangue a circular nas veias e nesse caso aqui ajudam a linfa também a circular. Elas se abrem e fecham um mecanismo semelhante àquele presente também nas nossas veias. Legal? Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre isso. Olha só. Tá aqui, ó. A legenda está em espanhol, não deve nem estar dando para enxergar, mas vamos lá. Aqui é um vaso linfático
Em azul, as setas estão representando a entrada, né, o fluxo da linfa. E aí, ó, elas vão se aproveitar daqueles espaços que nós vimos agora, né, e vão encontrar no interior dos vasos linfáticos, na sequência, né, após os capilares, vão encontrar os vasos linfáticos e dentro deles diversas válvulas, aberta e fechada. Então, as válvulas vão se abrindo numa única direção e isso vai favorecendo o fluxo da linfa. Ela vai seguindo um único caminho e não retorna para o local de onde ela saiu. Então, isso ajuda então a linfa a circular em uma única direção. Mesmo mecanismo que ajuda o sangue a circular nas nossas veias, tá? Temos que lembrar o seguinte, assim como no sistema venoso quanto no linfático, essa circulação, esses líquidos vão percorrer a maior parte do nosso corpo contra a gravidade, vão ter que subir. Bom, o sangue, né, nas veias tem que subir aqui, ó, até a altura do nosso tórax, que é onde está o coração, obviamente. E a linfa também tem que subir até um pouco mais aqui, ó, até a altura das clavículas, porque é o local onde há a conexão entre o linfático e o sistema venoso. Essa conexão ocorre aqui, ó, na altura das clavículas. Então é para cá que toda a linfa do nosso corpo tem que ser direcionada, tá? Então, ó, observem, na maior parte do nosso corpo contra a gravidade. Então, para vencer essa força, é necessário que haja alguns mecanismos que ajudam a linfa a circular. Um deles, e talvez o mais importante, é a presença dessas válvulas no interior dos vasos linfáticos, que assim como nas veias, também ajuda a linfa a circular numa única direção, tá? Mas esse não é o único mecanismo que ajuda a linfa a circular, também existem outros que eu vou falar mais para frente, mas são os mesmos mecanismos que ajudam o sangue a circular nas nossas veias, tá? São idênticos, são os mesmos mecanismos. Os vasos linfáticos possuem as mesmas 3 camadas do que as veias, né? Camada epitelial, camada muscular, camada conjuntiva. Bom, são muito semelhantes às nossas veias. A diferença é que os vasos linfáticos têm uma quantidade ainda maior de válvulas do que as veias. Cara, isso dá ao vaso linfático uma aparência bem distinta, bem única. Os vasos linfáticos parecem um colar de contas, sabe aquele colar com as bolinhas? Então, o vaso linfático fica com essa aparência porque ele tem muitas válvulas no seu interior, mais até do que as veias, tá? Então, a aparência deles é assim, ó. O vaso linfático, então, fica assim, semelhante a um colar de contas, como se ele tivesse vários gomos, várias bolinhas no seu percurso, tá? Essas bolinhas, esses gomos, são justamente as válvulas que vão se abrir em uma única direção e que vão proporcionar um melhor fluxo da linfa, ok? Analisem aí essa imagem enquanto eu bebo uma aguinha aqui, tá? Tá aí. Na sequência, então, dos vasos linfáticos são os ductos linfáticos, né? E aí, como eu falei, eles são originados a partir dos vasos, são 2 principais, são os maiores tubos desse sistema, recebem todo o fluxo da linfa, ou seja, os diversos vasos linfáticos que existem no nosso corpo, todos vão se conectar a esses 2 grandes ductos, né? Eles vão drenar essa linfa do nosso corpo todo em direção a esses ductos. E esses ductos vão ter um papel importante de conduzir essa linfa até o sistema venoso, tá? Então eles recebem todo o fluxo da linfa e se conectam nas veias. E é dessa forma que esse líquido, a linfa, ela volta para a corrente sanguínea, porque vocês vão ver mais para frente que ela, na verdade, ela é derivada justamente do nosso sangue, tá? Então, são 2 grandes vasos, o ducto torácico e o ducto linfático direito. Vamos começar pelo torácico, que é o maior. Então, tá aqui, ó, ele é o maior ducto linfático que existe. Ele se origina na região abdominal, do lado esquerdo do nosso corpo, na altura, né, do umbigo, e aí ele sobe em direção à cavidade torácica, ele atravessa também o diafragma
e aí chega aqui até a altura da clavícula, tá? Então ele vem do abdômen e aí, ó, se conecta na veia subclávia esquerda, conforme está aqui no slide. Aí é que ocorre a conexão entre o sistema linfático e o sistema venoso, nas veias subclávias, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que o ducto linfático do lado esquerdo é chamado de torácico e o do lado direito é chamado de direito mesmo, tá? Aqui a imagem então de onde começa o ducto torácico, ó, na região abdominal. Há uma porçãozinha mais alargada aqui desse ducto que é chamada de cisterna do quilo, que é uma espécie de reservatório de linfa. A linfa vai sendo drenada para lá e fica guardada ali até que possa subir, né, e percorrer todo o ducto torácico. Então, ó, esse verdinho aqui, ó, é o ducto torácico. Ele sai da cavidade abdominal, entra na cavidade torácica e vai lá na veia subclávia esquerda e se conecta a ela. Então, há conexão entre os dois sistemas e essa conexão ocorre aqui, em ambos os lados, tá? Abaixo da clavícula, por isso que a veia se chama subclávia, né? Está abaixo da clavícula. Então, aqui é a conexão, aqui está até em detalhe, né? Ó, mais para cá, ó, está em detalhe que aqui ocorre a conexão entre o ducto torácico e a subclávia esquerda. Do outro lado, na subclávia direita, é onde se conecta o ducto linfático direito. Ele é menor do que o torácico, ele tem só 4 centímetros de comprimento, né? E se conecta na veia subclávia direita. No mesmo local onde se conecta o lado esquerdo, se conecta o lado direito, tá? Tem uma outra imagem aqui, deixa eu ver se tem. Tem uma outra imagem aqui para mostrar isso, ó. Aqui, ó, é o ducto direito, tá em espanhol, mas dá para entender, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas os dois estão representados aqui nessa imagem, tá? Cisterna do quilo, o ducto torácico se ligando na subclávia esquerda e o ducto direito, linfático direito, conectado na subclávia direita. Então a conexão entre esses dois canais, né, esses dois ductos, ocorre no mesmo local em ambos os lados, no lado direito e no lado esquerdo. Beleza, gente? Vamos lá, vamos seguindo. Linfonodos. Lembra, eu falei assim, existem umas bolinhas no percurso dos vasos linfáticos, já eu falo o que são. São os linfonodos. Eles são estruturas ovais, como você pode observar ali, né, nas imagens, e eles ficam no trajeto dos vasos linfáticos. Qual a função dos linfonodos? Eles funcionam como filtros. Toda vez que a linfa passa por eles retiram da linfa micro-organismos, agentes invasores, toxinas, eles fazem a filtragem da linfa. Tá legal? Então esse é o papel dos linfonodos. Ó, eles representam uma barreira física que funciona como um filtro. Retira, ó, micro-organismos, toxinas e substâncias estranhas, nocivas ao nosso organismo. Então os linfonodos, eles realizam o tempo todo a filtragem da nossa linfa, né? Não do nosso sangue, a filtragem da nossa linfa. E são muitos espalhados pelos vasos linfáticos, então a linfa é constantemente filtrada. Toda vez que a linfa passa por eles, os linfonodos então realizam esse trabalho. Beleza? O que pode acontecer com os linfonodos? Eles podem reagir à presença de alguns micro-organismos e podem inflamar. Ao inflamar, eles ficam doloridos e inchados, aumentam de tamanho e é aquilo que a gente conhece popularmente como íngua, né? Aqueles furúnculos, aqueles inchaços. São inflamações em linfonodos em resposta a agentes nocivos, a micro-organismos que acabam atacando alguns deles. Legal? Então, eles representam também uma espécie de defesa, né, contra micro-organismos, mas mesmo sendo eficientes nessa defesa, em alguns momentos, eles são atacados por esses micro-organismos e aí a resposta, o resultado desse ataque é o aumento de tamanho, é quando eles ficam doloridos e inflamados, ok? Ficam também avermelhados, né? O rubor também é uma característica da inflamação. Aqui, ó, a imagem do linfonodo, são essas bolinhas, é claro que está bem aumentado aqui, né? Está numa perspectiva diferente, aqui é o interior de um linfonodo,
e aqui os vasos linfáticos conectados a eles, lembrando que os vasos linfáticos se assemelham muito com o colar de contas, dá para perceber bem isso aqui nessa imagem, tá? Dá uma olhada aí. Beleza? Podemos seguir? Vamos lá. Na região do pescoço, há uma grande concentração de linfonodos. Por isso que muitas vezes pessoas, principalmente crianças que têm alergias, reclamam, né, de inchaços e dores no pescoço. Há algumas regiões que ficam doloridas. Durante as minhas aulas, né, várias vezes algumas alunas relataram esse tipo de problema, né? Ou dos seus filhos e filhas, ou em si mesmo, né? Falaram, poxa, eu tenho realmente aqui na região do pescoço sempre uma dorzinha, sempre um local dolorido. Não confundam com as amígdalas, tá, gente? São as tonsilas que estão aqui também perto da região do pescoço e que também pertencem ao sistema linfático. Mas os linfonodos dessa região, porque é uma região que há uma grande concentração, são frequentemente atacados por micro-organismos. Outra região onde isso ocorre é na região da virilha. Também é uma região com grande concentração e que também sofre esses ataques de micro-organismos. Vamos seguindo. Quais são as funções do nosso sistema linfático, né? Bom, ele é importante na conservação de proteínas plasmáticas. O que acontece? A linfa ela é formada por água e proteínas, né? Como eu disse anteriormente, e vários glóbulos brancos, os linfócitos. Mas de onde vêm então essas proteínas que compõem a linfa? Do nosso sangue. É assim que funciona. Durante a passagem do sangue pelos nossos capilares sanguíneos, parte da água presente no sangue, principalmente no plasma, escapa dos capilares, porque lembram, os capilares são permeáveis. Então, parte dessa água acaba escapando e, junto com ela, fogem também do nosso sangue elementos importantes como proteínas, substâncias importantes como proteínas. Então, a linfa, esse líquido que fica lá fora da nossa corrente sanguínea e que fica nos espaços intersticiais, ela é rica em água e proteínas, tá? Então, qual é a grande função do nosso sistema linfático? Remover essa linfa do interstício, fazer com que essa água e essas proteínas retornem para a corrente sanguínea. Então, por isso que é chamado de conservação de proteínas. Uma das funções do sistema linfático é conservar, recuperar proteínas que foram perdidas através da circulação sanguínea. Outra função é a absorção de lipídios, gordura. Lá no intestino delgado, nas vilosidades do intestino delgado, existe em cada uma delas um grande vaso linfático chamado de quilífero central. É através desse grande vaso linfático que toda a gordura que a gente ingere é absorvida. Tá? Então, a absorção de lipídios é também uma função desse sistema. E o sistema linfático também atua na defesa contra micro-organismos, é o nosso sistema imunológico, tá? Também participa do nosso sistema imunológico, são dois sistemas de defesa que o nosso sistema linfático possui. Beleza? Bom, a defesa que o linfático exerce acontece por fagocitose, lembra que é aquele processo onde a membrana de uma célula engloba uma partícula livre, então ele fagocita, né? Ele captura essa partícula livre. E a outra forma é através da resposta imunológica, que é a proliferação de células de defesa em resposta à presença de um agente nocivo, de um micro-organismo. Toda vez que nossas células de defesa se deparam com um invasor, elas se multiplicam diversas vezes para combater aquele invasor, tá? Então é dessa forma que o nosso sistema linfático nos ajuda nessa parte imunológica, na defesa do nosso corpo, fagocitando partículas livres e respondendo imunologicamente a agentes invasores. Bom, tendo em vista que a linfa precisa circular, né, contra a gravidade, ela tem que subir aqui até as clavículas. Eu falei agora há pouco que existem mecanismos que ajudam essa linfa a circular, né? São chamadas, ou podem ser chamadas de bombas linfáticas. O primeiro mecanismo vocês já viram, que são as válvulas. Então lá, as válvulas
nem está aqui nessa lista porque já tinha falado antes, né? São as válvulas que existem no interior dos vasos linfáticos e que ajudam a linfa a circular numa única direção. Aqui, outro mecanismo que atua como uma bomba linfática, a ação de músculos esqueléticos. Pô, mas isso não é igual ao nosso sistema venoso, né? Não existem músculos que comprimem veias e que ajudam o sangue a voltar para o coração? Sim, mas também existem músculos, os mesmos, que comprimem vasos linfáticos e que ajudam também a linfa a voltar aqui para a região das clavículas, para subir em direção às clavículas. Então, músculos esqueléticos, muitas vezes, quando contraem, eles espremem vasos linfáticos e veias, e isso auxilia o fluxo do sangue e da linfa. Principal, gastrocnêmio, né? Que são as panturrilhas, tá? Mesma coisa em relação ao sistema venoso. As variações de pressão que ocorrem na cavidade torácica decorrentes da respiração, mesma coisa, gente. Quem assistiu a aula sobre o sistema circulatório vai entender perfeitamente agora que é o mesmo mecanismo, né? Toda vez que o diafragma desce, ele aumenta o volume da cavidade torácica e isso faz com que a pressão interna fique menor do que a pressão atmosférica. E isso causa uma espécie de vácuo dentro da nossa cavidade torácica e que acaba sugando, acaba puxando essa linfa para cima, assim como também puxa o sangue nas veias. Beleza? A contração da musculatura lisa dos próprios vasos linfáticos também, eles possuem poder de contração, eles também têm uma camada muscular, não tão forte quanto das artérias, mas possuem um certo poder de contração, tá? Então eles ajudam também apertando, contraindo, empurrando a linfa. E sempre que mais linfa sai do intestício e penetra nos capilares linfáticos, essa linfa nova que está entrando acaba empurrando aquela que já estava lá. Acaba empurrando a linfa mais velha que estava lá dentro. Tá legal? Então é assim, toda vez que a linfa vai entrando, vai empurrando a que já estava lá e isso favorece o fluxo da linfa. Então essas são ações que atuam bombeando a linfa, são agentes bombeadores da linfa, ou as bombas linfáticas, tá? São esses 5 elementos. Por que 5? Se aqui tem 4. Não esqueçam das válvulas, tá? As válvulas no interior dos vasos linfáticos também são mecanismos que ajudam o fluxo da linfa, beleza? Tem 4 aqui, mais as válvulas então formando 5 elementos, tá? Por que a linfa tem que circular, né? Qual é a importância do fluxo da linfa? Já vimos como que ela... Opa, deixa eu voltar. Só um minuto. Volta aí. Não era hora de pular, não. Fica... Aqui. Beleza, gente. Desculpa aí a falha, tá? Bom, qual a importância do fluxo da linfa? Já foi dito. Recupera 50%, metade das proteínas que foram perdidas pelo nosso sangue, né, são recuperadas pelo fluxo da linfa. Né? O acúmulo de linfa também em algumas regiões pode causar inchaços, edemas, que nesse caso são chamados de linfedemas. Então é importante que a linfa circule para não causar esses inchaços, tá? Esses edemas. Mas em alguns casos patológicos, né, a linfa ela fica bloqueada e não circula. Aqui um exemplo disso é a elefantíase, né, quando há aquele aumento significativo de um segmento corporal causado por um grande edema, proporcionado por uma grande concentração de linfa, muito líquido acumulado numa região, né, e aí isso depois acaba progredindo, né, acaba evoluindo para um quadro ainda pior, onde há o bloqueio total da circulação da linfa e aí ocorre, né, junto com isso também a interrupção do fluxo sanguíneo, isso acarreta outras coisas que vão resultar na necrose daquele tecido, né? Vocês devem ter visto pessoas com elefantíase. Eu botei até um desenho, não coloquei uma foto aqui, porque sinceramente a foto não é bem ruim assim, de ser vista, sabe? É uma imagem não muito legal. Então eu coloquei um desenho, olha. Então aqui, ó, o membro superior normal e aí já com esse inchaço causado pelo acúmulo de linfa. Aí o membro inferior também. É muito mais comum
vermos esses linfedemas nos membros inferiores, justamente por causa da força da gravidade, que vai empurrar sempre esse líquido para a periferia do nosso corpo, para baixo, né? Vai forçar esse líquido a ficar nas extremidades do nosso corpo, tá? Então é muito mais comum aqui nos tornozelos, nas pernas, tá? Mas pode acontecer em qualquer outra parte do corpo. Então tá aí, dá uma olhada nessa imagem enquanto eu me hidrato aqui. Vamos para o próximo assunto. Os órgãos linfóides, né? Nosso sistema linfático ele é formado por vasos capilares, ductos e também por órgãos linfóides, né? Quem são esses órgãos? O baço, o timo e as tonsilas. Vamos fazer então uma análise rapidinha aí desses 3 órgãos, beleza? Começando por quem? Pelo baço. Vamos lá. O baço é um órgão oval. As medidas aproximadas dele são de 12 centímetros de comprimento por 7 de largura. Ele pesa em torno de 200 gramas. Essas medidas e pesos são referentes a um adulto médio, né? Sempre que se fala em medidas de algum órgão, deve-se levar em consideração o adulto médio, tá? Nem criança, nem idosos, beleza? Baço está localizado onde? Na cavidade abdominal, na porção superior esquerda do nosso corpo. Meio que ali ao lado e um pouco atrás do estômago, mas ele é bem lateralizado, né, para cá, tá? Ele fica abaixo das costelas, não é palpável, então você não consegue sentir então o baço. Ele possui um revestimento externo, né, uma espécie de cápsula formada por um material fibroelástico, um material bem resistente que envolve o baço. Muitos órgãos possuem esses envoltórios, né, que são proteções, tá? E na face medial do baço, porque ele tem um lado que fica virado para fora do nosso corpo, que é a face lateral, e um outro lado que fica virado para dentro do nosso corpo, que é a face medial. Na face medial do baço, há uma região onde penetram vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, né? E essa região é chamada de hilo, tá aqui, ó, H-I-L-O, hilo esplênico. A palavra esplênico se refere ao baço. Então, assim, a artéria que vai para o baço é chamada de artéria esplênica. A veia que sai dele, chamada de veia esplênica. E o hilo, que é essa região dele, chamado também de hilo esplênico. Sempre que vocês virem esse termo, se refere ao baço. Aqui é a imagem dele. Então, como foi dito, né, ele é um órgão oval, 12 por 7 mais ou menos, né? Ele às vezes é um pouco mais arredondado do que está aqui, está muito compridinho. Aqui, ó, é a região onde eu chamei de hilo esplênico, tá vendo? Vermelho, artéria esplênica, azul, veia esplênica, vasos sanguíneos, linfáticos, nervos penetram no órgão através dessa entrada, dessa região chamada de hilo. Aqui é a face medial virada para dentro do nosso corpo e nessa outra parte aqui, nessa outra imagem aqui, é a face lateral. É a face que fica virada para fora do nosso corpo, né? Lembram do conceito de medial e lateral, né? Pelo menos deveriam lembrar, né? Tá aqui o baço por dentro, ele tem uma textura muito semelhante a uma esponja, um pouco mais rígida. A textura vai perto do pulmão, assim, sabe? Em relação à textura são semelhantes. Ele tem uma certa flexibilidade, assim pode-se dizer, né? Ele parece uma esponja um pouco mais rígida, tá? Os pulmões também são mais ou menos assim. Então aqui uma imagem do baço por dentro. Vamos então agora para a localização dele, ó, baço in situ. Essa expressão in situ vem do latim e significa na posição original, tá? Então, onde o baço está? Ó, bem lateralizado na porção superior esquerda da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, em contato também com o estômago e o pâncreas, tá? Então, aqui nessa imagem, o estômago foi removido, mas dá para ver ainda, ó, um pedaço aqui do intestino grosso, o pâncreas aqui e os vasos sanguíneos que vão até ele. Tá aqui, ó, a face lateral dele, em contato com as costelas e o diafragma logo aqui em cima, fazendo esse contorno todo aqui. Legal? Então tá aí.
Localização do baço bem lateralizado, né, na nossa parte esquerda, né, e não é palpável porque fica protegido, fica atrás das costelas. Inclusive, em alguns casos, em acidentes automobilísticos, né, algumas costelas às vezes fraturam e acabam lesionando o baço. As lesões no baço, podem ser graves, né, porque ele guarda uma grande quantidade de sangue e uma ruptura do seu tecido causa uma grande hemorragia. Então, muitas vezes, pessoas vêm a óbito por causa de lesões no baço. E o que é pior, essa lesão nele, muitas vezes também é assintomática, não tem sintomas. A pessoa parece que está bem, mas está com uma lesão no baço e aí quando vê a hemorragia já se tornou irreversível, tá? Então é perigoso, né? Lesões no baço são perigosas por causa desse problema, muitas vezes não há sintomas, tá? Para que ele serve? Bom, baço serve para retirar glóbulos vermelhos velhos, destruição do sangue, é isso que quer dizer. Ele retira células vermelhas, né, eritrócitos, que são considerados velhos, com cerca de 120 dias, 4 meses. Então faz essa espécie de reciclagem, renovação do nosso sangue. Atua também na função imunológica, levando células de defesa. Ele armazena sangue, também glóbulos vermelhos, e aí fornece quando a gente precisa. E também realiza uma espécie de filtragem do nosso sangue, retirando, removendo micro-organismos. Então aqui são as 4 funções do baço. Destruição do sangue é retirar glóbulos vermelhos velhos. Função imunológica é fornecer células de defesa. Armazenamento de sangue é quando ele guarda glóbulos vermelhos também. E filtragem é quando ele retira micro-organismos do nosso sangue. Tá legal? Então, em resumo, aí são as funções do baço. Vamos agora para o outro órgão linfóide, que são as tonsilas. São 3 pares e elas formam um anel de proteção para os tratos respiratório e alimentar. Ficam localizadas em locais específicos, justamente para proteger essas 2 entradas. Elas têm, né, tecido linfóide, que atua também na defesa, e são distribuídas em 3 pares, como foi dito, ok? Então, trato respiratório e trato alimentar são protegidos pelas tonsilas. Quem são, então, as tonsilas? As tonsilas palatinas, conhecidas como amígdalas, as faríngeas, conhecidas como adenoide, e as tonsilas linguais. Então, essas são os 3 pares de órgãos linfóides que também atuam no nosso sistema imunológico, proteção das entradas, né, das vias aéreas e da via alimentar, né, boca e nariz. Localização está aqui. As palatinas, que são as amígdalas, ficam lá na parte posterior da nossa boca, da cavidade oral, aqui. As faríngeas, que são as adenoides, ficam na parte posterior da cavidade nasal, é o que é conhecido como carne no nariz, né? Muitas pessoas, quando estão com as tonsilas faríngeas aumentadas, falam assim, né? Ah, fiz aquela cirurgia para remover a carne no nariz. Então, carne no nariz é isso, tá? E aqui, as palatinas são as amígdalas, né? Ficam localizadas aqui próximo do pescoço. E as linguais ficam lá para trás, lá na parte posterior da nossa língua, ok? Então aí está a localização desses 3 órgãos linfóides, esses 6, na verdade, né? Esses 3 pares de órgãos linfóides. Lá de novo a localização, faríngea lá atrás, as amígdalas e as tonsilas linguais estão aí, beleza? Dê uma olhada com calma nessa imagem. Prontinho? Vamos seguir. Próximo órgão linfóide, último na verdade, né, é o timo. É um órgão pouquíssimo conhecido. Ele está localizado na cavidade torácica, na frente da artéria aorta, um pouco acima do coração. Ele é um órgão achatado, ele tem 2 lobos
Em algumas imagens ele se assemelha a um pulmãozinho, parece um pulmãozinho. E em algumas pessoas, principalmente em adulto, ele parece uma massa gordurosa, uma massa de tecido adiposo, ou até mesmo uma glândula achatada. Tá? Vou mostrar uma imagem dele aqui. Então a localização já foi. Ele atua no sistema imunológico durante a infância até a puberdade. Nesse período, ele é até desproporcional ao corpo da criança, ele é grande, porque ele tem uma atuação bem eficiente nesse período. Depois, né, que a gente desenvolve outros sistemas de defesa, principalmente através dos glóbulos brancos do sangue e do sistema linfático, o timo ele vai perdendo função e no adulto ele atrofia consideravelmente. Órgãos, né, sem função costumam atrofiar. Então ele vai diminuindo de tamanho, atrofiando significativamente e no adulto já não tem quase nenhuma função. Okay? Então ele atrofia bastante nos adultos. Mas na criança, como eu falei, ele é bem grandão e tem uma atuação bem eficiente. Está aqui a imagem dele. Ó. Ele parece, né, ele tem 2 lobos, então se assemelha um pouco a um pulmãozinho, né? Mas a localização dele é aqui, ó, na frente da artéria aorta, né, na cavidade torácica, um pouquinho acima do coração. Pouco conhecido, né, esse órgão, né? E como eu falei, né, visualmente, né, olhando num cadáver isso, ele às vezes parece que é uma glândula, parece que é uma massa de gordura. Muitas vezes eu já vi alguns alunos me perguntarem: professor, o que é isso aqui? É gordura acumulada no coração? Não, é o timo, que realmente não é tão conhecido assim. Olha lá, essa imagem bem interessante que mostra a posição dele, né? Olha como ele está realmente aqui em cima, ó. Então, para um leigo, às vezes, ele parece que é uma gordura que ficou acumulada ali no coração, tá? Mas não é. É um órgão do sistema imunológico, um órgão linfóide. Vamos para as últimas partes, né? A resposta imunológica, né? A resposta imunológica, ela atua na proteção contra micro-organismos. O que é a resposta imunológica? É aquela proliferação de células de defesa em contato com um agente invasor. Então, ó, essas células identificam e destroem corpos estranhos, micro-organismos, agentes invasores e até mesmo órgãos transplantados. Curiosamente, gente, órgãos transplantados, eles são encarados pelo nosso corpo como um agente invasor, né? Como um micro-organismo invasor. E aí as células de defesa entram em contato para poder combater aquele órgão invasor, tá? É por essa razão que pessoas que recebem um órgão transplantado têm que tomar alguns medicamentos que são imunossupressores, aqueles para baixar um pouco a imunidade, para não haver rejeição daquele novo órgão, tá? Então, mesmo órgãos transplantados são encarados como corpos estranhos, ok? E aí a resposta imunológica também age sobre eles. Essa é uma imagem de um glóbulo branco do sistema linfático, né? Um linfócito. Ali é uma macrofotografia eletrônica colorida, né? Essa é a aparência, então, de um linfócito quando visto no microscópio. E aqui, para finalizar, eu separei algumas imagens que mostram a grande concentração de vasos linfáticos no nosso corpo, diversas regiões do nosso corpo onde há essa grande concentração. Os vasos estão espalhados pelo corpo todo, mas há muitos linfonodos, como eu disse, na virilha, na região poplítea, atrás do joelho. Onde mais? Na região axilar também há uma grande concentração de linfonodos. Nas mãos também há uma grande concentração de capilares e vasos linfáticos. De novo, né? Aqui, ó, na virilha, modelo feminino, demonstrando aqui que nessa região inguinal tem realmente muitos linfonodos, muitos vasos linfáticos também, tá? E na região abdominal, ou seja, espalhados pelo nosso corpo todo, há uma grande concentração de linfonodos e de vasos linfáticos.
Beleza, gente? Era isso que eu tinha hoje para apresentar para vocês sobre o sistema linfático, tá? Espero que tenham gostado da aula e aí depois, né, para aqueles que são meus alunos e estiverem assistindo esse vídeo, se quiserem depois entrar em contato comigo para tirar dúvidas, fiquem à vontade, vocês sabem como fazer isso. Tá beleza, gente? Então é só, tá? O sistema linfático encerra aqui, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!